Podeis assentar-vos. Nós chegamos ao último culto desta série em que estamos falando sobre os acontecimentos que estão ocorrendo na Ucrânia, à luz de Ezequiel 38 e 39. E hoje, então, pela graça de Deus, nós vamos ver o epílogo dessa invasão, que se terminará nos montes de Israel. E vamos ver as consequências desse ato para Israel, para o mundo, para a Rússia, para Israel e para o mundo. Nós, irmãos, não somos religiosos. Se religião resolvesse o problema do mundo, o mundo seria um paraíso, né? Porque existem várias. Nós somos salvos por Jesus. É diferente. Nós estamos religados com Deus pelo sacrifício vicário do nosso Salvador e temos certeza da nossa salvação e estamos marchando para uma pátria celestial que Jesus nos comprou com o seu sangue. Mas, irmãos, nós ainda estamos no deserto. E o deserto é um lugar perigoso. Ele tem águas venenosas, tem serpentes. Ele abate o nosso ânimo e muitas vezes nós ferimos a rocha. E isso é perigoso. Felizmente nós vivemos na dispensação da graça e podemos falar com a rocha depois de tê-la ferido e ele nos perdoa. Mas tudo tem um tempo, e esse tempo que é o tempo kairós de Deus, que encaixa no tempo crono do homem, ele não pode ultrapassar seus limites. Nós temos que buscar a misericórdia de Deus enquanto é tempo. E nós estamos em fim de jornada. Nós estamos na beira do Jordão. Em breve a arca da salvação vai abrir as águas e nós vamos passar e entrar na terra prometida e comer das novidades do pão da vida, que é Jesus, o nosso Salvador, e estaremos para sempre na vida eterna. E os sinais nos mostram, e um dos sinais é o que nós vamos estudar agora. Então eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 38 e o versículo 18 em diante, que diz assim: e sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra eles a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com eles por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele,
Assim eu me engrandecerei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, esta aventura sangrenta que a Rússia iniciou na Ucrânia, ela vai terminar fatalmente nos montes de Israel. A certeza que eles têm do êxito de suas empreitadas, da arrogância que os caracteriza por nunca terem respeitado nações pequenas, nunca terem respeitado a autodeterminação dos povos e se locupletarem com fatias de territórios de nações menores, e sempre foram temidos pelo mundo, principalmente no século XIX, nos organismos internacionais por causa do equilíbrio do terror, da chantagem nuclear, vai levar esse gigante eslavo a prosseguir na sua agressão com plena certeza do êxito. Então, isso aí levou o ditador russo Vladimir Putin, que se mantém no poder há mais de 20 anos por um simulacro de democracia, fraudando eleições, eliminando opositores, e sendo um homem muito inteligente, ele mantém aquele projeto geoestratégico de sua nação, de domínio do mundo, levou ele a agir impunemente contra uma nação bem menor que a Ucrânia, tendo como o objetivo estratégico a anexação de 1/3 daquele território, incluindo aí o porto de Odessa, que vai praticamente eliminar a Ucrânia do Mar Negro. Ele já declarou que essas terras serão anexadas à Rússia, para que ele mantenha uma base naval de projeção de poder, tanto militar quanto comercial e econômico. Então, isso aí, irmãos, causou uma amarga surpresa para esse homem, a resistência que a Ucrânia começou a impor. A Ucrânia, apoiada pelo mundo todo, inclusive os Estados Unidos, começou a receber equipamentos militares, assistência logística, e eles estão impondo uma resistência muito terrível. Eles já mataram mais de 20 mil soldados russos. Os ucranianos, eu já falei para os irmãos, eles têm um ódio inextinguível pelos russos por causa dos crimes cometidos durante o comunismo contra aquela nação. São as duas nações que mais odeiam os russos, a Ucrânia e os poloneses. E agora então eles estão com esse apoio todo, eles estão opondo uma resistência sem fim. E o que está ocorrendo? A Rússia está avançando e está destruindo tudo. Bombardeios sistemáticos de uma ultramoderna artilharia que está usando foguetes, mísseis hipersônicos. O míssil hipersônico é um míssil que se desloca a mais de 10 mil quilômetros por hora. Não se detecta ele, só se vê o local onde ele cai, a explosão e a destruição que ele traz. Eles estão atacando a Ucrânia, então, com mísseis hipersônicos e com uma artilharia poderosíssima que está triturando tudo, e estão avançando. Embora eles estejam morrendo no meio das ruínas, como aconteceu em Stalingrado, eles estão demoniacamente avançando, porque são os 6 anzóis que estão na garganta do monstro, puxando ele para Israel. Essa conquista vai se efetuar, mas ela se fará numa maneira periclitante, que eles chegarão à conclusão de que terão que ocupar também a Moldávia e a Geórgia. Moldávia, Geórgia e Ucrânia são 3 gigantes petroleiros. Irmãos, o petróleo até hoje tem sido uma maldição para as nações que o possuem. Eles têm sempre entrado em guerra com nações mais poderosas que se apoderam dessa riqueza que move o mundo.
E eles então ocuparão essas duas nações, como aconteceu em 1922, e projetarão o seu poder sobre a Turquia. A Turquia é uma nação, nós já vimos, de religião islâmica, etnia otomana, é inimiga mortal de Israel e mantém a soberania na margem direita do Estreito de Dardanelos, que permitirá a Rússia passar para o Mediterrâneo e de lá para o Oceano Atlântico, ou para bloqueios militares em Israel e Líbano. E a Turquia, irmãos, hoje, ela é governada por um regime islâmico radical. Esse regime islâmico subiu ao poder com auxílio e interferência da KGB russa. Eles são completamente satelizados pela Rússia, fazendo fronteira, então, com a Turquia. Está o Irã, que pelo Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, sai no Golfo de Aden e no Oceano Índico. Então, isso aí, irmãos, levará a cair na mesma órbita todas aquelas nações árabes e africanas ali em redor, que todas são inimigas de Israel. É a Arábia Saudita, o Iraque, o Iêmen, Sultanato de Omã, Emirados Árabes Unidos, Sudão, Etiópia e Eritreia. No tempo da Guerra Fria, os russos já tinham uma base naval em Eritreia. Com certeza eles ressuscitarão essa base naval e Israel estará completamente cercado. O Irã já é uma nação aliada da Rússia. Todo o programa nuclear do Irã, que quando eles iniciaram diziam que era um programa nuclear pacífico, de pacífico não tem nada. Eles hoje confessam abertamente: o objetivo primordial deles é construírem bombas atômicas e destruírem Israel. Israel está preparado para agir antes da hora, se antecipar a eles. Mas isso, irmãos, não vai acontecer, porque primeiro surgirá uma pressão diplomática em torno de Israel. Israel, quando estiver completamente cercado, começará a sofrer pressões diplomáticas para fazer concessões. E ele fará concessões. Ele já está fazendo. Eles já declararam que eles trocarão terras por paz. E é por isso que eles hoje já admitem a existência de um Estado palestino e já cederam territórios. Os palestinos se apoderaram daqueles territórios que eram altamente desenvolvidos, e hoje aqueles territórios estão em ruínas, e eles daqueles territórios declaram abertamente: de lá eles vão destruir toda a nação de Israel e expulsar Israel do Oriente Médio. E isso não vai acontecer, porque é Deus que peleja por Israel. Então isso quer dizer o que, irmãos? As pressões do diabo e do inferno, que sabe que está em fim de carreira, começam a se avolumar. E isso é um alerta para a igreja, que nos avisa que Jesus está voltando em breve, nós estaremos com ele. Então, chegará um momento, irmãos, que Israel não mais fará concessões, porque as ditaduras se caracterizam por esse prisma. Quanto mais concessões se faz a um ditador, mais voraz ele fica. E o objetivo primordial de toda a questão palestina é retomar Jerusalém. E Jerusalém não é dos palestinos. Jerusalém é a cidade do grande rei. É de lá que Jesus vai governar o mundo no milênio. Então, irmãos, isso aí vai levar a um conflito que vai abalar todo mundo, porque esse projeto geoestratégico
da Rússia que está sendo conseguido à custa da destruição de uma pequena nação comparada com eles, ela levará ao centro do mundo, a Israel. E lá o assunto vai ser tratado com Deus. É um movimento geoestratégico e de um projeto satânico que há muitos anos vem em andamento. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele sabe que Israel é o relógio de Deus. Quando Israel estava no Egito e que ele começou a se multiplicar, o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. Não sei quantos meninos morreram. O luto entrou em muitos lares. Por que isso? Porque ele sabia que daquela descendência viria Jesus. Quando Israel foi para o exílio por causa da sua desobediência à palavra de Deus e que ele ficou lá no domínio medo-persa, o diabo levantou um homem chamado Amã, a Bíblia chama ele de mau Amã, e lançou um projeto para destruir toda a nação de Israel. Por quê? Porque o diabo sabe que de Israel viria Jesus. Quando Jesus nasceu, o anjo do Senhor chegou no José e disse: vai para o Egito, foge porque vão procurar matar o menino. O Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo para ver se conseguia matar Jesus, porque ele sabia que aquele era o Messias. E ele sempre se opôs a Jesus, e ele levou Jesus para a cruz. E lá Jesus expirou, só que ele não é onisciente. E Deus, a Bíblia diz que Deus ri da cara dele. João 8,44 diz que ele é mentiroso e homicida. Ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e quando ele mente, ele está falando do que ele é próprio. Então, o que ocorreu quando ele conseguiu levar Jesus para a cruz e ser crucificado? Ele saiu com todos os demônios do inferno para fazer uma passeata, para comemorar a morte de Jesus. Foi tanto demônio que a terra escureceu. E nesse momento Jesus entrou lá em espírito, entrou no inferno, pregou o evangelho do triunfo, não da graça nem o do perdão para os rebeldes do tempo de Noé que rejeitaram a mensagem da salvação, e pegou as chaves da morte e do inferno e foi embora. Ele é tão desmoralizado que ele não tem nem a chave da casa dele, está nas mãos de Jesus. E se tu estiver nas mãos de Jesus, irmão, enquanto tu estiver disposto a obedecer ele e fazer a sua obra, tu é imortal. Ele não deixa que o diabo toque em ti, ele te guarda, ele te livra de todo mal. Se ele não te guardar da Covid, ele te guarda na Covid. Ele faz como fez com os companheiros de Daniel, ele não guardou da fornalha, mas guardou na fornalha, para que o seu nome fosse mais glorificado. Então, irmãos, as coisas estão em andamento, e Israel finalmente será invadido. Vamos ver Ezequiel 39 e versículo 6, diz assim: as consequências da invasão começam aqui, porque a ira de Deus vai subir ao seu nariz. Deus vai ficar tão irado que na mesma hora vai começar a agir. O versículo 6 diz assim: e enviarei um fogo sobre Magogue e os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Por que Deus vai fazer isso, irmãos? Desde 1917, tem alguma nação no mundo, ou várias, submetidas ao comunismo. Os comunistas, eles negam a existência de Deus, eles zombam de Deus. Nós podemos ouvir qualquer mensagem de adeptos dessa ideologia, é uma zombaria e uma ofensa a Deus. E parece que Deus não está dando a mínima, né? Eles criaram uma saudação de mão fechada e o punho levantado ao alto. Isso aqui, eles dizem que é um soco que eles estão dando em Deus.
O criador dessa saudação era ministro da Justiça da União Soviética. Em 1928, ele chamava-se Andrei Zidanov. E ele declarou no dia da posse dele no Ministério da Justiça, que de justiça não tem nada, que Deus não existe. E se ele existisse até 1932, a União Soviética ia invadir o céu e fuzilar ele. Em 1932, ele foi um dos primeiros a ser fuzilado nos grandes expurgos. Porque Deus, irmãos, pode estar em silêncio, mas Ele não está indiferente. E Ele vela pela sua santidade. E nesse dia, irmãos, Deus começará a agir. Então eles vão cair sobre a face do campo. Eles vão ser entregues a toda espécie de ave e animal de rapina, porque Deus está puxando eles para os montes de Israel. E lá nos montes de Israel, irmãos, Deus vai desmoralizar eles. Ezequiel 39, e versículo 2 em diante, diz que Deus vai puxar ele para os montes de Israel e vai tirar o teu arco da tua mão esquerda e vai derrubar as flechas da tua mão direita. Ou seja, Deus vai desarmar eles, as armas deles não terão valor nenhum. Hoje, o substituto do flecheiro é o fuzileiro, é o moderno combatente. Deus vai tirar as armas desses soldados que são básicos numa vitória. Nenhuma vitória militar se consolida sem a ação do fuzileiro. Deus vai desmoralizar eles nos montes de Israel e vai entregar eles como pasto para os corvos, para os animais, para todo e qualquer animal e inseto de natureza saprofítica. Palavra parece que um tanto difícil essa, né? Saprofítica. Animal de natureza saprofítica é todo aquele que se alimenta de cadáveres em decomposição. Cadáveres de carne. Pode ser carne de homens, de animal, é o corvo, é a águia. Essas aves de rapina que se alimentam disso são bactérias que devoram carne em decomposição. Então, Deus vai entregar eles para todo esse tipo de animais e eles vão cair sobre a face do campo. E Deus declara: eu farei conhecido o meu nome e nunca mais eu deixarei que o meu nome sofra nenhum tipo de zombaria. E por que motivo? É porque Deus vai fazer conhecido o seu nome no meio do povo de Israel. Deus vela pela sua santidade, irmãos. Ele não admite que o homem tome o seu santo nome em vão, principalmente o ímpio. E isso tudo vai acontecer, irmãos, porque eu quero que o irmão leia para mim Ezequiel 38, 18 a 23. Até o 22, irmão. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste de sangue, de uma chuva inundante.
Amém. Vai ser dessa maneira, irmãos, que Deus vai demonstrar a sua ira. O que nós acabamos de ler aqui é uma explicação de maneira sucinta dos efeitos de uma guerra nuclear. Mas a reação não será divina, vai ser divina, mas Deus também desencadeia ataques termonucleares. Agora, os cientistas de Israel, do Instituto Weizmann de Ciências na área agrícola, eles submeteram uma amostra de terra, de solo, das margens do Mar Morto, para fazer uma análise por que aquela terra é tão estéril que nem grama não nasce lá. E os aparelhos com que eles usaram atestou que eles sofreram um ataque nuclear. Deus desencadeou sobre Sodoma e Gomorra a reivindicação da sua santidade com um ataque nuclear. E isso vai ocorrer de novo. Nós vimos aqui que vejamos, aí a indignação do Senhor vai subir o seu nariz e vão tremer os peixes do mar. Por quê? Irmãos, o solo marítimo, ele é altamente sujeito a tremores de terra. Eles quase não são percebidos porque são microabalos sísmicos. A geografia chama isso de efeito de turgência. E o efeito de turgência, a primeira vez que ele se manifestou de maneira assustadora no mundo todo, foi aqui no Rio Grande do Sul, na costa do Albardão, em 1970, quando as águas do oceano ali naquela região ficaram completamente vermelhas, como se fossem sangue. Isso porque no subsolo marítimo é muito comum a presença de um mineral chamado hematita, que ele faz parte do mineral ferroso. E a hematita tem a cor do sangue. E ela, sendo liberada, ela atinge e envenena as águas como sangue. Foi o que Deus fez no Egito. Eles usaram a linguagem da época, as águas se transformaram em sangue, ela tem até o cheiro de sangue. E Deus então vai fazer os peixes do mar tremerem junto com a terra, porque serão tremores muito grandes, muito superiores ao que ocorre hoje, e que serão detectados. E os peixes fugirão da presença de Deus. E, irmãos, olha, continuando a narrativa dos efeitos colaterais, esses efeitos atingirão todos os répteis que se movem sobre a terra, todas as feras, atingirão os homens. Os homens, eles ficarão apavorados e os montes cairão, os precipícios se desfarão. Irmãos, isso ocorreu no Japão, em uma escala muito menor, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, quando eles sofreram aqueles bombardeios nucleares no término da Segunda Guerra Mundial. E Deus vai contender então com eles ali por meio da peste. Que tipo de peste? Irmãos, a guerra nuclear, ela tem uma destruição assustadora e instantânea, mas tem outra guerra muito pior, e que ela é sutil. Nós já estamos sob o efeito de uma. São micro-organismos criados em laboratório que criam doenças terríveis, que matam as pessoas. Nós agora estamos enfrentando o Covid-19. Aqui no Brasil já morreram quase 700 mil pessoas. No mundo todo são milhões. Deus vai contender então lá com a peste através desse tipo de ataque. E Deus precisa de laboratório? Não, de maneira nenhuma. Quando
o faraó se recusou a deixar Israel sair do Egito, Deus mandou Moisés encher as mãos dele de quê? De cinza. E atirou para cima. E aquela cinza virou o quê? Um vírus. E arrebentou nos egípcios, na pele, úlceras de tudo que era tamanho. E causou um seríssimo problema de saúde pública na nação. Aquela peste que atacou o Egito é a antracnose. A antracnose é um dos venenos mais violentos que pode se abater sobre o homem numa guerra bacteriológica. Tem acordos na ONU de que não se desenvolva a antracnose, porque ela é extraída do antracito, que é um subproduto do carvão, é um tipo de carvão mineral. E os irmãos acham que esses ímpios vão respeitar esses acordos? E os irmãos acham também que Deus ainda não é o mesmo? Deus vai fazer a mesma coisa, vai repetir. Deus vai contender então com eles por meio da peste, por meio do sangue. E, irmãos, os precipícios se desfarão. Eu estava lendo numa revista Seleções, quando os americanos lançaram a bomba atômica sobre Nagasaki. Eles fizeram um cálculo para lançarem ela em cima da ponte do rio Ota, mas o tempo estava nublado e eles jogaram ela 180 metros antes, dentro de uma estrada assim, que ia desembocar no rio, mas que tinha barrancos rochosos. Aquelas pedras daqueles barrancos derreteu, correu como água no solo. E adiante passava um senhor na beira de um muro, e ele ficou como um carimbo no muro, ele derreteu e foi infiltrado o corpo dele nas pedras. E começou então ali naquele dia, todos os efeitos que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, que ocorreram em 24 horas, por várias ocasiões, as 4 estações do ano, verão, inverno, primavera, outono, e houve grandes chuvas inundantes e uma tempestade de pedra, que a geografia chama de tempestade de Lapili. As pedras derretidas, elas endureciam e formavam tipo, assim, bolas de jogo de bocha, e elas se deslocavam impelidas por ventos a 150 quilômetros por hora, destruíam tudo que passava pela frente, inclusive pessoas. E Deus vai fazer a mesma coisa, só que aqui, essas pedras que a geografia chama de Lapili, a Bíblia chama de Saraiva. Sabe por quê? Porque a Saraiva ela está relacionada a um peso, a uma medida. E uma pedra de Saraiva, ela tem entre 37 e 42 quilos. Os irmãos estão lembrados aqui do dia 7 de setembro de 2009. Eu vim com o meu filho de Livramento, e de tarde veio uma chuva de granizo. Caíram pedras de 350 gramas, lá no templo de Itaara. Aquelas pedras quebraram o telhado, e bateram no solo e quebraram até o solo, o piso, o contrapiso de cimento. 350 gramas. Agora os irmãos imaginem, Deus mandando os juízos dele para cima desses ímpios todos, com pedras de 37 a 42 quilos. O nosso Deus é poderoso, irmãos. E Ele age, Ele reivindica a sua santidade. E isso tudo, irmãos, já está, esses programas, essa ação de Deus, ela já começou, já está em movimento. E, irmãos, e quando é que isso vai ocorrer? Ezequiel 39:8 diz assim: eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. Esses acontecimentos, irmãos, já estão em andamento. Nós temos que nos preparar
para nos encontrarmos com o nosso Deus, porque Ele vai demonstrar a sua ira, brindando esses ímpios com o panorama de uma guerra nuclear. Ele vai agir, irmãos. A justiça de Deus finalmente triunfará aos nossos olhos. E a natureza, irmãos, ela vai ser afetada, completamente afetada, porque tudo vai acontecer atacando o mecanismo da vida que o diabo hoje levantou, né, irmãos? Os ecologistas. Hoje uma árvore, um galho de árvore vale mais que uma vida de um ser humano. Lá em Brasília, um senhor de 74 anos, a esposa dele estava doente, ele não tinha dinheiro para ir na farmácia, ele era um aposentado, ganhava só salário mínimo. Ele pegou um canivete e foi numa praça e tirou uma casca de uma árvore que ele conhecia, que era remédio para a esposa. E quando ele pegou aquele pedacinho de casca, ele foi preso pela polícia ambiental pela prática de crime inafiançável. O diabo destruiu o nosso planeta, poluiu, transformou os homens em monstros e agora ele está mentindo que ele quer recuperar o planeta. Mas Deus vai agir, Deus vai mostrar que Ele é Deus. E, irmãos, e além de todos esses fatores da mão de Deus nessa ação, vai ter também a ação humana. Ezequiel 38 e 21, um irmão lê para mim. Também terá o fator humano. A Ucrânia irá junto com os russos para a guerra. Eles serão rebocados à força. Os árabes nunca foram unidos. Sempre foram inimigos entre si. Um dos fatores que nunca permitiu que eles ganhassem nenhuma guerra de Israel era esse. Antes deles atacarem Israel, eles se atacavam entre si. Quando eles estiverem lá, irmãos, os muçulmanos têm os sunitas e os xiitas. Não sei qual dos dois é o pior, mas são inimigos entre eles. Quando eles estiverem lá, toda essa confusão, eles vão ver uma porta de escape para se livrarem do jugo da Rússia. E vão se virar uns contra os outros, e eles vão brigar entre eles lá dentro. E não vai ser briguinha pequena, porque a mão de Deus está ali. É a ação de Deus, irmãos. Então, isso tudo ocorrerá no epílogo desse conflito. Quanto tempo vai durar esse conflito? Não sei. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: existe um projeto na ONU chamado Agenda 2030. Esse projeto tem 17 itens e 138 subitens. E ele está em andamento e o projeto deles é até 2030. Ser lei obrigatória para todos os países. Não vai ser opcional, vai ser obrigado. Então, eles preveem, entre outras coisas, podia falar muito aqui, mas vou falar só o mínimo. O uso obrigatório de uma identidade de lítio, um chip de lítio, implantado na mão direita, entre o dedo médio e o anular, ou na testa, para segurança. É para o teu bem. Não é a marca da besta, é para segurança. Com esse lítio aqui, tu está seguro. Porque se alguém te fizer mal, a polícia na mesma hora está sabendo.
e o local onde tu foi atacado e quem te atacou. É o controle total. Isso também é para o teu bem, para ti não te endividar. Hoje tem muita gente endividada, então, se tu quiser comprar, por exemplo, um automóvel mais atualizado, tu vai lá no banco e bota a tua mão ou a tua testa num terminal de computador e ele lê para o gerente todo o teu histórico e vai dizer se tu tem ou não tem condições de pagar o que tu quer comprar. E daí, se tu não tem, o gerente diz: ó, meu amigo, lamento muito, mas não posso te afiançar nada. E tu não vai te endividar, tu vai viver tranquilo, é para o teu bem. É o que eles estão dizendo. Até 2027, daqui 4 anos e 8 meses, ou 7 meses, vai desaparecer toda e qualquer tipo de moeda. Não vai mais haver dinheiro impresso. E todas as moedas do mundo serão substituídas por uma moeda única. E vai haver um salário mínimo único para o mundo todo. E ninguém poderá ganhar mais que um salário mínimo, que é para que todos tenham com o que viver. Ou seja, o diabo nivelando tudo por baixo. E o que é isso, irmãos? Isso é a agenda do anticristo. E quando é que ele vai aparecer? Quando os efeitos colaterais do que está acontecendo agora começarem a entrar em andamento. Então, irmãos, todos esses eventos trarão graves e marcantes consequências para toda a humanidade. E eles terão os seguintes desdobramentos. As consequências para Israel. Israel vai ficar apavorado quando for invadido. Vai achar que é o seu fim. Mas vai haver um livramento milagroso. E Israel vai se dar conta que houve um milagre de Deus. Então, Deus executará um milagre em favor de Israel. Mas e a crise econômica? A crise econômica se resolve depois. Agora eles estão vivos. Sobreviveram, a nação não foi destruída, não foi riscada do mapa. A Rússia, irmãos, ela é uma superpotência militar e tem pesquisas admiráveis na área da ciência. E os armamentos deles têm muito complemento de madeira. Existe um fuzil automático de origem russa, que é o AK-47, que é considerado o melhor fuzil do mundo. Vocês conhecem ele, já teve na Força Aérea. Toda a coronha dele é de madeira. Eles conseguiram fazer em laboratório uma madeira sintética a partir de fibras de outras madeiras, chamada lignostone. E o lignostone é tão leve quanto uma tábua compensada e mais resistente que o aço. E eles fazem as engrenagens de seus veículos militares, até do carro de combate, daquela madeira. E não quebra. E é leve e é mais resistente que o aço. E a palavra de Deus nos diz que Israel, depois que Deus destruir eles, vai queimar as armas deles durante 7 anos. Vão usar como lenha. Ezequiel 39:10, um irmão lê para mim. Amém. Talvez na crise econômica que vier, não haverá muito dinheiro para comprar combustíveis fósseis, gás, e eles vão usar as armas dos seus inimigos como lenha. O nosso Deus, irmãos, é um juiz
tremendo. E eles atuarão também como coveiros. Lê para mim, irmão, Ezequiel 39, 11 a 15. Amém? Irmãos, isso aí, por que Israel vai fazer isso? Porque esses ossos, esses cadáveres, eles serão emitentes de radioatividade. Talvez até arsenais nucleares humanos vão explodir ali. E depois vai ser construída em torno desse cemitério uma cidade artificial chamada Ramoná, semelhante a Chernobyl, para controlar e monitorar, para evitar o vazamento de radioatividade, porque Deus vai destruir para valer os seus inimigos. E então, irmãos, Deus, no meio de tudo isso, já foi falado, já foi ventilado, vai oferecer aos animais carniceiros um banquete da melhor qualidade, e Deus vai exaltar o seu nome entre as nações, e o seu nome nunca mais será profanado. E, irmãos, Israel também presenciará, no meio de tudo isso aí, no meio de todas essas hecatombes, um sinal que passa quase despercebido. A palavra de Deus nos diz que os muros desabarão e os montes se desfarão. Raciocine um pouquinho comigo. A mesquita de Omar, ela está construída no topo do monte do templo, no lugar onde estava o templo de Salomão. E um dos sinais do arrebatamento da igreja é a construção do terceiro templo. E não se pode nem falar em chegar lá, porque dá uma guerra. E aqui a Bíblia nos mostra que os montes em Israel se desfarão, desabarão. E eu creio, irmãos, que é aí que esse templo islâmico vai cair por terra. E no lugar dele será construído o terceiro templo. Eu estava lendo ontem um relatório sobre o terceiro templo. Ele está todo preparado, é só encaixar um no outro. E pela tecnologia de hoje, dizia a reportagem, em 560 dias levanta o templo com todo o esplendor que tinha no templo de Salomão. Então, irmãos, tudo nos mostra esses sinais que nós devemos estar preparados para subirmos com Jesus. Então, o nosso Deus, ele está voltando. E isso aí é algumas das consequências para Israel. E para a Rússia, irmãos, Deus vai destruí-la totalmente. Ezequiel 39, 1 a 6, nos mostra a destruição total, nós já lemos. Deus vai desmoralizar, vai despojá-la de seu arsenal, e vai enviar um fogo, irmãos, um fogo destruidor dentro das fronteiras nacionais. Eles serão completamente extirpados como ideologia. É duas ideologias cruéis que se opõem à pregação do Evangelho. É o comunismo e o islamismo. Eles serão extirpados por Deus
e a igreja de Jesus aqui na terra vai ter um pequeno espaço de tempo para inundar aquela região de missionários e ganhar milhões de almas para Cristo. Eu creio que o Brasil, como nação missionária que é, terá um grande destaque nessa hora, porque a palavra de Deus, ela não torna vazia, e os homens todos ouvirão o evangelho de Cristo. E para o mundo, irmãos, quais serão as consequências? Então, já vimos que a economia do mundo desaparecerá, e ela vai iniciar aqui, agora. Existe no mundo, hoje, no mundo econômico, um grupo de nações chamado BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e Argentina, e África do Sul. A Rússia, dentro do grupo de BRICS, ela é a maior potência militar, tecnológica, nuclear, industrial do grupo. É a mais forte de todas. Depois vem a China. A China é a maior potência comercial e exportadora de capitais, com um grande parque industrial em expansão, comandada por um regime maligno, que explora mão de obra escrava dentro de seus 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É a terceira potência militar, uma grande potência agrária, segundo produtor mundial de arroz, segundo produtor mundial de milho, com uma agricultura impressionante, mas assim mesmo importadora de alimentos. Depois vem a Índia, com um parque industrial moderno, crescente, é o país que mais investe em pesquisa tecnológica hoje no mundo, que está tendo um crescimento do seu PIB de 14% ao ano aproximado, superou a China, e também tem uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, altamente qualificada. Isso significa mão de obra barata e qualificada, e principalmente na área da computação e da informática. Depois, o quarto país do BRICS importante é o Brasil, que é o maior país de dimensões continentais do mundo, o único país de dimensão continental do mundo que é completamente ecúmeno. O que quer dizer isso? Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer canto nós podemos morar, tem condições de vida, e tem unidade linguística, é o único que tem unidade linguística, e é a maior potência logística do mundo. O Brasil, irmãos, ele tem hoje uma agricultura que pode sustentar 1 bilhão e 420 milhões de pessoas. De cada 4 pratos de comida que alguém come no mundo, 1 saiu do Brasil. E tem o maior parque industrial e tecnológico de todo o hemisfério sul. E por fim, a África do Sul, localizada a cavaleiro do Atlântico Sul pelo oeste, e é o maior fornecedor de matérias-primas estratégicas de origem mineral para o mundo. Esse grupo, irmãos, ele representa 25% da economia do mundo. Ele vai desaparecer. Imaginem, irmãos, o Brasil, que exportou 464 bilhões de reais em soja para a França, para a China o ano passado. Fazer isso e eles não terem dinheiro para pagar. O Brasil importou da Rússia fertilizantes nitrogenados, que ela é o maior produtor mundial. Não tem dinheiro para pagar a Rússia. E o dinheiro não vai valer mais nada. Tu pode chegar com 100 mil dólares e pedir 1 quilo de feijão. Isso aí não, eu quero ouro. O alimento vai ser o bem mais valioso do mundo. O desespero vai tomar conta da humanidade. 25% da economia vai desaparecer. Desaparecendo os BRICS, desaparece a zona do dólar, que vive uma bolha inflacionária artificial desde 1980. 1980, eu vou passar só um pouquinho, irmãos, tenham paciência. 1980,
o governo americano emitiu título de 40 trilhões de dólares para resgatar até 2000, porque eles fizeram uma previsão do crescimento econômico. E isso falhou, e eles emitiram o dinheiro. E eles mantêm o dólar com valor artificial. O dólar é um cheque sem fundo. Desaparece a zona do dólar e no vácuo vem também a zona do euro, que é mais artificial ainda, e sumiu a economia do mundo e o desespero tomou conta de toda a humanidade. E aí o que acontecerá? Reuniões e mais reuniões. Vamos resolver essa parada. E aí, hoje o mundo está dividido em 10 blocos econômicos de nações. A União Europeia, a NAFTA, a ALCA, o nosso humilde Mercosul, a Organização da Unidade Africana, a SEATO, a ANZUS, a OPEP, a China, que sozinha forma um bloco, junto com a Coreia do Norte, que não é grande coisa na economia, e a Comunidade de Estados Independentes, que é a única, que é a antiga União Soviética. Eu creio que aí vai acontecer, Apocalipse 17, 12 e 13, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o poder. E eles vão receber por 1 hora e tem todos eles o mesmo intento, entregar todo o poder à besta. Lá vai surgir o super-homem, que vai ter a solução do problema. E todos vão entregar o poder a ele. E ele, aí a abertura do primeiro selo. Mas o que ocorreu nessa hora? A igreja não está mais aqui. Jesus levou sua igreja. Mas esse é outro assunto. Fiquem com essas palavras, irmãos. Em nome de Jesus, e obrigado pela atenção e o carinho. Vamos nos colocar em pé e orarmos. Senhor Jesus, nós chegamos na Tua presença com os nossos corações agradecidos pela oportunidade que Tu nos dá de estudarmos a Tua palavra, de sabermos, Jesus, orientados pelo Teu Espírito Santo, que Tu virá nos próximos dias para nos buscar. Não sei quantos dias serão, Senhor, se serão 6 anos, 10 anos, menos ou mais. Sei que Tu volta, meu Jesus. E eu te faço um pedido, Senhor, neste momento na Tua presença. Nos prepara, Jesus, para a Tua vinda gloriosa. Senhor, nós queremos estar alertas. Queremos estar com as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Nos dê um viver santo, Senhor, de maneira que em todo tempo sejam alvos os nossos vestidos. E nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que nós tenhamos sempre, meu Jesus, as nossas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, e a nossa lâmpada e o nosso vaso cheio do azeite da unção do Teu Espírito Santo, meu Senhor Jesus. Jesus envia o Teu Espírito Santo sobre nós, nos renova, nos reveste com os Teus dons espirituais, nos dê um viver consagrado, meu Jesus, e nos prepara, Senhor. Queremos todos estar contigo no dia do arrebatamento, Senhor. É o que pedimos a Ti, ó Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.